para ouvir a mensagem de Deus. Que Deus abençoe seu coração, que Deus possa falar ao seu coração ricamente nesse dia. Quero dizer a vocês que Deus os ama, que Deus quer muito bem a vocês, que Deus quer salvar vocês, que Deus quer dar uma nova vida, uma experiência nova para vocês, que Deus também espera de mim, espera de você, que chegamos a Ele com um propósito. E qual é esse propósito? De acreditar no impossível, de acreditar nos milagres dele. Amém? Vamos lá, livro de Hebreus capítulo 11, e versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Meu amigo, minha amiga, falar de fé nesse dia para você é falar de algo importantíssimo, é falar de algo maravilhoso. O significado da palavra fé nos leva a crer, nos leva a prosseguir o nosso alvo, que é Cristo. A fé nos leva a crer nas realidades espirituais, nos leva a crer que Cristo um dia veio no mundo para salvar a minha vida e também salvar a tua vida. A fé nos leva mais perto da justiça de Deus, acreditar na justiça do Deus Todo-Poderoso, que um dia Ele virá aqui na terra, buscar o seu povo e também naquele dia julgar todos aqueles que não fizeram a tua vontade. A fé também nos leva a buscar a palavra de Deus. A fé nos leva também a acreditar no milagre de Deus. A fé também nos leva a crer e confiar naquilo que está preparado para as nossas vidas, que está no céu, que é a nossa morada, que um dia alcançaremos de Deus esta linda morada. Isto é ter fé. Para falar um pouquinho de fé, para esclarecer o seu coração a respeito de fé, por que não contar uma bela ilustração para que você venha compreender o significado da fé? E eu quero começar então a narrar para você essa linda história. Eu quero que você aí pare um pouquinho, tá bom? Pare um pouquinho mesmo e me ouça, que é importante para a sua vida, é importante para o seu coração e também é importante para o meu coração, em meio às diversidades, em meio às lutas. Certa vez um homem sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo. Esse homem então se viu afligido, constrangido, encurralado. Esse homem então começou a correr. E estava esse homem então muito atônito. Esse homem estava desesperado. Ele começou então a correr dos teus inimigos que queriam matá-lo. Esse homem estava em uma estradinha correndo. E de repente ele se viu diante de uma trilha. De uma trilha que dava acesso a um grande matagal, um grande mato. E de repente esse homem começou a correr dentro dessa trilha. E nesse desespero que esse homem estava vivenciando no momento da sua angústia, ele levou a Deus uma oração da seguinte maneira, da seguinte forma: Deus, envia-me a mim aqui a 2 anjos, envia para mim socorrer 2 anjos, para que esses 2 anjos construam-se uma grande muralha, para que esses malfeitores não venham me afligir, em outras palavras, tirar a minha vida. E essa era a oração deste homem. E nesse momento então, amados, esse homem começou a orar a Deus. Mas só que nesse momento da sua oração, não veio-se 2 anjos a ele, não. Veio, sabe o quê? Veio uma aranhinha, uma minúscula aranha, diante daquela trilha. E começou a construir-se uma telha em meio àquela trilha.
Ele ficou muito indignado com a situação. Ele ficou muito bravo, ele se ironizou com a situação e começou a dizer: Deus, eu não pedi uma aranha. Não, eu não pedi para o Senhor uma minúscula aranha, não, Senhor. Ó Deus, eu pedi ao Senhor 2 anjos para que viesse e construísse uma muralha aqui, Deus. Agora vem uma aranha com uma telha. E ele ficou indignado. Só que naquele momento que ele estava orando ao Senhor, apareceu os homens naquela trilha, dentro daquela trilha. E ele ouvia a voz dos homens, dos malfeitores. E de repente, ele se acueu, ele ficou acuidinho, ele ficou ali paradinho esperando a morte. Eu vou morrer, e clamava: eu vou morrer, Deus, envia, Senhor, um anjo aqui, Senhor. Ele começava a orar a Deus, ele começava a pedir a Deus: Deus, me ajuda, Deus, eu preciso de 2 anjos aqui. Mas de repente aqueles homens começaram a se aproximar dele, e de repente aqueles homens se deparam com aquela grande telha na trilha, e aquela minúscula aranha. E aqueles homens olham um para os outros e dizem: não, vamos entrar aqui, porque aqui não passou ninguém. Vocês não estão vendo a telha de aranha? E aqueles homens então voltaram no meio do caminho. E aquele homem se livrou da morte por causa daquele milagre. Na visão dele, aquele pequeno milagre o salvara da morte. O que eu quero trazer a vocês com essa ilustração é o que eu li aqui em Hebreus capítulo 11, sobre a fé. Sobre a fé, amigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. Não, amados, eles não esperavam. Ele não esperava de maneira alguma, de maneira nenhuma, alcançar aquele milagre através daquela pequena aranha. Mas só que o que eu li, que a fé nos leva mais perto de Cristo, que a fé nos leva a acreditar no milagre, no poder de Cristo. E era aquilo que aquele homem não sabia, que no poder da fé poderia acontecer um grande milagre. A fé nos leva mais perto de Cristo. Independente da circunstância, independente da situação, independente da vida que nós levamos, independente do processo difícil que nós estamos passando, mas se nós tivermos fé, uma simples coisa, um simples objeto, vai fazer que a nossa fé prospere mais em Cristo. Aquele homem não acreditava que aquela simples telha de aranha poderia o salvar da morte. Mas aquela simples coisa salvou, aquele simples milagre o salvou da morte. Em meio à circunstância, vamos perseverar no impossível de Deus. Em meio aos caminhos espinhosos, vamos perseverar diante das adversidades que está diante de nós. Eu quero encerrando essa mensagem dizendo para você: tenha fé em Cristo. Acredite no milagre que você não está enxergando, mas acredite que esse milagre vai acontecer. Basta somente você ter fé em Cristo Jesus. Tenha fé, meu amigo. Acredite que o milagre pode acontecer na sua vida no simples toque de Deus. Como sempre digo, irmão Daniel Britinho, sempre pregando a palavra de Deus com perfeição. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.